Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o VP de fundo imobiliário. Por que o VP de um FII varia? E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de te convidar para assinar os meus relatórios de fundos imobiliários, FIP e FINFRA, também a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Por que o VP de um FII varia? Essa é a pergunta aqui do Tesa. Ele falou, gostaria de um vídeo sobre por que alguns FIIs baixam o VP de um mês para o outro. A pergunta dele é justamente VP e por que tem essa alteração de um mês para o outro, principalmente a baixa. Vou aproveitar para falar um pouco mais sobre o assunto, abordar um pouco mais, tentar explicar de forma um pouco mais completa a resposta para a pergunta do Tesa. Então, o VP é o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Então, o VP, ele varia quando o valor do patrimônio varia. Então, se um fundo imobiliário ele tem prédios, o valor do prédio variou, o VP varia. Se ele tem contratos, certificados de recebíveis imobiliários, ou qualquer ativo de crédito lá dentro, houve uma variação no preço desses ativos de crédito, o valor patrimonial do fundo também varia. Há diferenças entre o VP de um FII de tijolo e um FII de papel. O FII de tijolo, eles possuem prédio, e eles fazem essa avaliação, por norma, de forma anual. Então, todo ano, todos os imóveis que são daquele fundo, eles têm que ser reavaliados por uma empresa contratada, especialista na área, e essa avaliação ela é divulgada anualmente. O FII de papel, ele possui contratos, possui CRIs, possui LCA, possui ativos de crédito de uma forma geral. E esses ativos de crédito, eles são marcados ao mercado diariamente. Então, todo dia, você fica sabendo quanto é que está valendo um determinado ativo de crédito, porque existe negociação desses ativos de crédito ali no mercado secundário. Normalmente, nesses casos de FII de papel, o VP ele muda mensalmente. Então, quando você tem um fundo imobiliário de papel, ele marca esse VP ali mensalmente. E aí eu trouxe aqui um exemplo do Canip, um fundo de papel gerido pela Kinea, indexado ao IPCA. Então, em fevereiro de 2024, o VP por cota do fundo estava R$ 97,95. Em março de 24, estava R$ 97,27. Quando foi em abril, ele caiu para R$ 95,14, então ele deu uma boa queda. E isso se explica, de uma forma geral, por conta da situação de economia que a gente está, que a gente teve uma abertura de curva de juros. Lógico que não é só isso que explica a variação de um valor patrimonial, o que influencia a variação desse VP. Então são os ativos eles podem estar com problema, qualquer tipo de ativo pode ter problema, teve uma alteração, teve ganhos e perdas de capital dentro da carteira do fundo imobiliário. Então, um fundo imobiliário, normalmente, ele tem dezenas ou até centenas de contratos ali, de CRIs e de diversos ativos. Então, alguns deles podem ter problema, o que vai impactar ali o fundo imobiliário, se for marcado a zero, algum calote de alguém, ou qualquer coisa nesse sentido, um ganho de capital, uma perda de capital e também condições econômicas. E a economia tem taxa de juros, crise, um monte de coisas aqui acaba influenciando a economia. E eu vou entrar um pouco mais nessa parte aqui de economia, que responde a pergunta aí do nosso amigo, do Tesa. Então, a gente tem leilão de títulos públicos. Então, o governo, quando ele precisa tomar dinheiro emprestado, ele vai ao mercado e faz um leilão, e as instituições, os institucionais podem participar. E o preço desses ativos, que o governo ele consegue captar o dinheiro a uma determinada taxa, pagando um determinado juro, por oferta e demanda. Então, se o governo está se endividando muito e as pessoas acabam achando que está ficando mais arriscado, os títulos eles saem com umas taxas mais altas. Então, o governo acaba se endividando de forma com juros mais elevados. E o crédito privado ele tem um spread para o crédito do Tesouro. Então, o crédito nacional do Tesouro, que é o mais baixo risco, ele acaba servindo de base para o preço de outros tipos de crédito, como o crédito privado. O Tesouro tem menor risco, então o crédito privado ele tem que ter mais taxa. O mercado ele acaba comparando o fundo imobiliário com o Tesouro IPCA+. Por quê? Porque o Tesouro IPCA+, ele te paga a inflação mais uma taxa. E um imóvel, de uma forma geral, ele tem também um aluguel, que seria a taxa, e reajusta de uma forma ou de outra ali pela inflação os contratos do aluguel. E também os CRIs, muitos deles são indexados à inflação mais uma taxa. Então, quando você tem uma queda de taxa de juros ou um aumento de taxa de juros, isso acaba influenciando todos os créditos de uma forma geral. Então, quando a taxa sobe, o preço do ativo cai. Isso aí tanto no título quanto no crédito público.
Então, o preço dos outros ativos, né, do caso dos fundos imobiliários, também tende a cair. Então, acontece no Tesouro, foi jogado também para o crédito privado. E isso acaba acontecendo diariamente com as informações do mercado. Então, você tem, aumentou a taxa de juros, aqueles ativos que estão ali no mercado, os CRIs, né, que normalmente compõem o patrimônio de fundo imobiliário de papel, eles são marcados a mercado ali, né, diariamente. E esses ativos acaba variando, né, variando muito o preço. Então você tem uma taxa de juros mais alta, tem um estresse, o Brasil talvez não vá honrar a dívida, aquela coisa toda, precisa rolar, está se endividando muito, então você tem um estresse ali, a curva abre, e o governo consegue captar com juros só mais altos. Então isso joga também para o mercado secundário, também só vai conseguir captar com juros ainda mais altos, e os ativos que já estão no mercado, que já captaram, o preço de face desse ativo ele cai para que a taxa consiga subir, né? Porque já que o crédito, né, todo mês é aquele valor que já está ajustado, para que ele renda mais, né, o preço que você paga nele tem que ser menor. Né? Então é isso que acontece. E aí a gente tem várias gestoras, esse aqui no caso é a BTG, um manual de marcação a mercado. E cada gestora ela faz a marcação a mercado desses CRIs, que são crédito privado. Como é que ela analisa esse risco de crédito? Tem um manual de marcação a mercado e também o que ela vai fazer ali com os ativos, como é que ela vai marcar eles a mercado. Então aqui tem os fundamentos de crédito, né? Demonstrações financeiras auditadas, eles pedem esses documentos. Como é que está o fluxo de caixa, alavancagem, composição da dívida, necessidade de investimentos daquela empresa, né? O capital de giro, estrutura de capitalização, qualidade e liquidez dos ativos. Eles olham diversos pontos, passivos, contingências, e aí depois eles fazem a abordagem qualitativa. A força financeira dos controladores, né? Quem são esses controladores? Qualidade da gestão, objetivo de curto prazo da empresa, força e marca, né, do market share, quem é essa empresa, qual a força que eles têm, como é que está a distribuição deles, os clientes, fornecedores, histórico de crédito que eles conseguiram, pagaram, não pagaram. Pricing Power, eles têm poder de colocar preço na mercadoria deles e conseguir lucrar um pouco mais. Mix de receita, análise de estrutura de operação. E aí, depois eles fazem análise de prospecção, análise futuro, olha só. Simulação de cenários macroeconômicos, ambiente regulatório, né, como é que vai estar esse ambiente, a flutuação da taxa de câmbio, né, eles fazem essas estimativas e o cenário competitivo daquela empresa. Então, eles fazem uma análise bem ampla aí do risco de crédito de todas as instituições de crédito privado. E a conclusão, né, o VP de tijolo e o VP de papel. O VP de tijolo, ele varia normalmente anualmente e reflete uma avaliação do fluxo de caixa descontado. Né? O que é o fluxo de caixa descontado? Né? É um fluxo, você tem um caixa futuro, um valor futuro que você vai descontar a uma taxa de desconto. O que impacta? Quanto que é esse fluxo? Ou seja, se o fluxo mudou, vai impactar. Quanto que é a taxa de desconto? É com base na economia. Então, mudou qualquer uma dessas duas coisas, muda também, né, o fluxo de caixa descontado e mudou o fluxo de caixa descontado, você muda aí também o preço do ativo. No caso do fundo de tijolo, ele difere da avaliação que eu coloquei aqui, MCDDM, é um método comparativo direto de dados de mercado. Quando você vai para o mercado físico, você vai avaliar um imóvel. Então, a pessoa vendeu um imóvel, 10 pessoas venderam imóvel nessa região aqui, portanto, sai mais ou menos tanto o metro quadrado, então esse imóvel aqui tem tantos metros quadrados, é similar aos outros, vale mais ou menos aproximadamente isso. Quando você faz um fluxo de caixa descontado, é diferente do método comparativo direto das mercados. Então, os preços saem um pouco diferentes. Por isso que você vê diversos fundos, que às vezes ele vende um imóvel 10, 20, 30% acima do preço de comercialização, ou pode, de negociação, né, daquele de avaliação, ou então ele pode vender também abaixo. Ou então o VP de fundo de tijolo, ele não é muito exato. Ele te dá, né, uma direção, mais ou menos, e quanto que vale, mas ele não tem uma exatidão muito grande. O VP de papel, ao contrário, ele varia diariamente, tem uma marcação a mercado que é feita ali, os administradores utilizam um manual de marcação a mercado, e quanto mais líquido for esse ativo, quanto mais transacionado, quanto mais transações ele tem, mais certo é o preço. Então, ativos com uma liquidez muito elevada, eles tendem a ter um preço mais justo. Então, você pega o FOF, é o caso, né, que a gente tem aqui de maior liquidez, e todo o patrimônio de um FOF são FIIs, e os FIIs são negociados em bolsa. Então, todo tempo, a cada segundo, você sabe o preço de cada ativo. Então, o preço do valor patrimonial de um FOF é exato, é perfeito. O FII de papel tem menos negociação, mas ainda assim é feito de forma diária, aquela coisa. Eles conseguem fazer uma marcação e também FII de papel, ele tem um valor patrimonial muito próximo do justo. Então, por isso que as pessoas ficam irritadas, né, quando a gestão ela faz uma emissão abaixo do VP, no caso de fundo de papel. E FII de tijolo não, né? Ele tem uma variação ali,
né, no valor patrimonial dele, e não necessariamente condiz com a realidade. Mas ainda assim as pessoas elas buscam, né, quando vai fazer uma emissão, um gestor vai fazer emissão, tentar fazer uma emissão próxima do VP para não ter uma diluição do cotíssimo mesmo em FII de tijolo, que essa relação não é tão perfeita. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, é isso, né, que a gente tinha para hoje, falar sobre o VP, por que o VP varia. Então, mensalmente varia, principalmente porque é um fundo de papel que tem marcação a mercado dos ativos e economia, o problema com os ativos que acontecem acabam influenciando no preço desse ativo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já sabia dessas informações? O que você achou desse tipo de informação? É isso que você está procurando? Fala aqui pra gente, para direcionar, né, o conteúdo que a gente posta aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.